Olá, tudo bem? Estamos começando a primeira edição do nosso podcast Marcas do Brasil. Esse é um projeto que iniciamos há 3 anos atrás, na cidade de Caculé. E por incrível que pareça, quem nos recepcionou na cidade de Caculé é o nosso primeiro entrevistado da primeira edição. Então, as coincidências maravilhosas da vida. Então, daqui a pouco eu apresento para vocês quem é esta figura ilustre que está aqui conosco hoje na primeira edição do nosso podcast Marcas do Brasil. O projeto Marcas do Brasil deu-se início com o intuito de contar a história dos empreendedores, principalmente das pequenas cidades do Brasil. Esses guerreiros que iniciaram seus negócios, na grande maioria das vezes, começaram seus negócios do zero, construíram grandes marcas, grandes histórias. Então já percorremos aí grande parte do Brasil, várias cidades, mostrando esse empreendedorismo maravilhoso. E agora damos início a esse projeto do podcast, onde vários destes que participaram do nosso formato documentário vão vir aqui como nossos convidados especiais para abrir mais o leque e contar a história mais completa, que só seria possível num podcast. Então fique com a gente até o final, acredito que você vai gostar muito. Então vamos já dar as boas-vindas, meu caríssimo irmão, amigo, companheiro de jornada de muitos anos. Vamos logo ao popular, né, Didi? Isso. Didi de Caculé. Como todo mundo conhece, né? Como todo mundo conhece. Quero primeiro te agradecer imensamente, porque esse projeto deu início lá na cidade de Caculé e naquela ocasião você recepcionou a mim e a minha equipe na sua casa. E você imaginou que nós ia fazer esse sucesso todo, Didi, no Brasil inteiro? Primeiramente, eu que agradeço por estar aqui, é um prazer também, é uma honra ser principalmente o primeiro entrevistado dessa sua jornada, que eu acredito que ela vai ser muito longa e próspera. E respondendo a sua pergunta, tanto acreditava quanto disse na minha entrevista, né, que seria um grande sucesso e como está sendo. Maravilha. Didi, vamos logo direto ao assunto do empreendedorismo, que é o nosso foco principal, é o motivo da sua presença aqui. Você, até o ano de 1999, não era empreendedor. Quantos anos você tinha em 99? Qual a sua idade lá? O povo vai calcular não, moço? Não, em 99 eu tinha 40 anos. 40 anos. Eu já tenho 65. 65. Não precisa nem fazer conta. Então, em 99 você ainda não tinha começado a empreender, você ainda não era empreendedor, não era comerciante. Não, eu era funcionário público nessa época. Certo. De qual setor? Eu trabalhei em empresas privadas, em empresas públicas. Eu fui funcionário, fui bancário durante 5 anos, depois eu fui para o Estado, dirigi um órgão do Estado na época do governo Valdir Pires. Depois trabalhei na União Sertaneja, uma distribuidora de cervejas em Caculé, e aí por diante. Depois fui funcionário público na prefeitura da minha cidade por 12 anos. E por essa passagem sua na distribuidora de cerveja, eu fiquei sabendo que aconteceu aí um probleminha, né? Depois dessa distribuidora de cerveja, na verdade, você passou a ter uma dificuldadezinha com álcool, né? Rapaz, eu bebi um pouquinho a mais. Bebia mesmo. Bebia um pouquinho a mais. Naquela época? Naquela época, antes e naquela época, enfim. Acho que só aconteceu a parada mesmo quando Deus fez uma libertação na minha vida. O alcoolismo chegou a te atrapalhar? Muito. Profissionalmente? Com certeza, muito, muito. O alcoolismo me deixou numa situação tão difícil que até a relação familiar foi muito abalada na época, muito. E, enfim, perdi toda a credibilidade com a sociedade, ninguém acreditava, era coisa terrível. Bebia mesmo muito, Didi? Sempre? Não, eu bebia pouco. Às vezes eu tinha... Quando eu parava para beber, eu queria beber até lamber meio fio.
Se eu chegasse no bar, eu queria acabar com toda a bebida do bar. Eu não tinha, assim, aquela dependência química. Se eu parasse algum tempo, que o alcoolismo, ele tem vários níveis de alcoolismo. Tem pessoas que quando bebe, ele para de beber, 2, 3 dias ele começa a tremer, começa a passar mal. Não era o meu caso, não era assim. Mas eu bebia, acho que até pouco, eu bebia só dia de feira mesmo, na verdade. Ah, tá. A feira de Caculé é o quê? Quinta? Não, eu bebia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Aí tinha feira sábado, eu bebia de novo. Aí na cidade vizinha tinha feira domingo, eu bebia de novo. E segunda-feira começava novamente. Segunda-feira começava novamente. Realmente. Você acreditava, se alguém dissesse para você, nesse período, você ainda vai ser um empresário bem-sucedido, vai ter funcionários, vai ter uma empresa reconhecida, famosa praticamente no Brasil, agora depois do podcast, depois do Marcas do Brasil. Você acreditaria nisso naquela época? Você tinha essa visão ou naquela época você não enxergava isso? Não. Naquela época eu não enxergava nada disso, não. Eu estava totalmente com os olhos fechados para essa visão. Não tinha nenhuma perspectiva de vida material nem espiritual. Eu vivia mesmo no mundo das trevas nessa época. Era uma coisa muito difícil, muito difícil. Como eu te conheço muito há bastante tempo, eu conheço a sua história. Então eu queria que você compartilhasse que você, na verdade, alcançou uma libertação do alcoolismo em um culto evangélico, em um batismo, né? Como é que se deu isso, Didi? Como que foi essa libertação? Ela foi instantânea? Como é que foi isso na sua vida? Rapaz, ela foi uma coisa muito bonita e diferente das demais que estamos acostumados a ver. Eu vinha num período assim que eu estava bebendo muito, com uma vida totalmente desregrada, não estava bem em casa, com a família, não estava bem nem mesmo comigo. E eu estava num bar bebendo e deixei o copo de cerveja assim, acho que cerca de 9 horas da noite, e desci na avenida ali de Caculé, onde tinha a central naquela época da congregação cristã. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas sim, né? Tranquilo. E aí ali na porta havia um movimento de pessoas ali grande e eu vi aquilo, aproximei. Acho que eu estava com muita sede de justiça, com muita vontade de libertação, de ser liberto. Aproximei ali da porta e foi um momento que um irmão aproximou de mim também. E eu perguntei para ele, o que está havendo aí? Ele falou, aqui está havendo um batismo. Só que naquele momento o batismo já tinha sido encerrado. E o ancião que presidia já estava nos banheiros para fazer as trocas e fazer o encerramento. Fazer o encerramento total, né, daquele culto. E eu falei para ele, eu queria ser batizado. E ele falou, não, mas você não pode ser batizado aqui porque você está alcoolizado. Mas eu insisti porque eu tinha muito desejo e acabei, depois de muita insistência, Deus fez uma obra ali e aquele ancião aceitou o meu batismo e eu saí dali liberto por completo. Liberto do álcool. Eu também tinha o vício do jogo. Jogava também. Eu gostava de jogar. Fumava também? Fumava, bebia e jogava. E Deus me libertou ali e eu saí dali liberto dos vícios completamente. Na realidade, olhando para você hoje, você está hoje, não vou falar mais bonito, não é a palavra, mas mais vistoso do que com 40 anos de idade, né? Houve uma renovação, vamos dizer assim, né? Uma reforma. Rapaz, às vezes... Eu não sei se é os olhos das pessoas ou se é bondade deles. Às vezes muitos as pessoas falam isso, né? Fala sempre que eu estou bem, Fala que a idade que eu tenho hoje não mostra. Mas acho que é... justamente por essa libertação. Por essa libertação. E a bondade de Deus, que é muito grande na minha vida. Então, o nosso propósito, porque a gente entrou nesse assunto aí, para o pessoal entender por que você demorou tanto para empreender. Então, quando houve essa libertação na sua vida, essa mudança de perspectiva, aí começou a entrar assim no seu coração um desejo de um trabalho novo, de um ambiente novo, de uma situação nova. Por que e como que você foi
para esse setor de motores elétricos? Como que você tinha algum curso, tinha algum conhecimento, você sabia alguma coisa desse setor? Como é que foi que deu início nisso? Eu explico isso aí. Olha, assim que eu batizei, que eu comecei a servir a Deus, eu era funcionário público municipal. E começou a entrar no meu coração um desejo de fazer mesmo alguma coisa para dizer assim, claro, que a gente quer fazer algo a mais para melhorar a nossa situação financeira, melhorar o nosso sustento, mas também a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? Sim. A gente sente bem em ser reconhecido. E naquela época, funcionário público ganha pouco também, tem essa questão. E quando eu falo, eu glorifico sempre a Deus, porque eu não vejo isso vir de mim. Eu vejo que veio de Deus. E Deus colocou no meu coração um desejo de iniciar uma profissão da qual eu exerço até o dia de hoje, que é a eletrotécnica, que eu trabalho hoje com rebobinagem de motores elétricos, induzir de ferramentas elétricas e outros serviços. Quando surgiu o desejo de fazer isso, eu tinha assim, quando eu era mais jovem, na minha cidade, eu gostava muito da parte elétrica, inclusive antes da energia elétrica chegar na nossa cidade, nós tínhamos naquela época, eu sou jovem ainda, mas eu me lembro, sabe? Antes da energia elétrica chegar na cidade. Antes da energia elétrica. Eu só estou imaginando aqui. Antes da energia elétrica. Era a vida antes da energia elétrica. Exato. Tinha um motor a óleo que desligava às 10 da noite. Certo. E aí ficava, a partir das 10, ficava todo mundo no escuro. E eu resolvi iluminar o meu quarto. E meu pai, eu era jovem ainda, não me lembro a idade que eu tinha, mas acho que eu tinha o quê? 15 anos, 14, 15 anos, acho que era isso. Aí seu pai falou, tá doido? Não, meu pai pegava as pilhas do rádio, que ele trocava, ficava fraca do rádio, ele ia trocando e juntava lá num canto. Eu peguei aquelas pilhas tudo, juntei tudo e liguei todas e iluminei o meu quarto com uma luzinha, uma velinha de acho que, se não me engano, naquela época, 3 volts. E o pessoal consegui fios, fiz aquilo e as pessoas ficavam admiradas que eu ligava, fazia um interruptorzinho. Dá para fazer para a cidade toda, não? E quando chegou a luz, eu mesmo fiz a instalação da nossa casa, enfim, né? Então eu tinha assim, já tinha uma tendência. Já tinha uma tendência, um dom disso aí. E a necessidade surgiu, o desejo também, e eu fui iniciar o trabalho. E foi muito difícil no começo, né? Porque tudo para começar é difícil, mas a boa vontade e o bom desejo que estava no meu coração me ajudou muito. Eu me lembro de ter passado lá bem no começo, inclusive eu era seu vizinho, né? Uhum. Só cuidado aí com o microfone, não derrubar ele, tá? Eu sei que você sabe consertar também. Então, quando eu passei lá na sua casa, na época, nós morávamos na mesma rua, nós morávamos na mesma rua uma temporada. Uhum. Isso antes de 2007, 2008 mais ou menos. Você estava com a mesa da cozinha da sua casa num quarto, com um bocado de bugiganga em cima, uma fio arado, um negócio. Como é que foi aquilo ali? Foi verdade. Quando eu comecei, a princípio, a ideia era de ser um eletricista residencial e comercial. E eu comecei assim, fiz uns cartõezinhos, distribuí para as pessoas. E quando eu peguei a primeira instalação, eu fui fazer próximo de um rapaz que rebobinava motor. E eu vendo ali o serviço dele, como que ele fazia, comecei a trocar algumas figurinhas com ele, porque eu entendi um pouquinho da parte elétrica. Eu tinha feito um cursinho por correspondência de instalação residencial há alguns anos atrás, e me dava ali uma teoria, um pouquinho de teoria no ramo. E eu comecei a falar com ele da parte teórica e ele me falar da parte prática dele de motores. E eu comecei a me interessar por aquilo. E aí Deus foi tomando os caminhos, que se for falar aqui o tempo não vai ser suficiente, que é muita coisa, detalhe. É muito detalhe. Para resumir... Entra nesse assunto aí da mesa da cozinha. Para resumir, vamos falar sobre isso agora.
Eu consegui o primeiro motor para desmanchar e enrolar. E já entrou na minha cabeça que daquele dia em diante eu ia rebobinar motor. Eu peguei a mesa da cozinha, a mulher brigou comigo. Você lembra quem foi o corajoso que te deu esse motor para você fazer esse serviço, não? Rapaz, é um primo meu. Ele mora lá. Mas eu não vou falar o nome porque as pessoas não conhecem ele. Ele não recebeu o motor de volta nem todo inteiro, mundo conhece ele, né? Aí ele pode lembrar e querer vir cobrar agora. Que você nem de Toy. Foi nem de Toy que me deu o primeiro motor. E aí eu desmanchei esse motor, levei um dia para desmanchar. O cobre que a gente tira do motor é uma sucata que ela é comercializada. E eu coloquei, acho que mais ou menos uns 10 quilos de cobre dos primeiros motores no lixo. Na lixeira. É, porque eu não sabia. Você tem uma ideia, quando eu comecei, como foi difícil. Pegou o lucro do motor e jogou fora? Joguei fora. E aí a coisa foi deslanchando, foi tomando rumos diferentes, foi prosperando. E ali mesmo naquela salinha da sua casa, naquele quarto da sua casa, você ficou quanto tempo? Eu acho que eu fiquei lá mais ou menos uns 3 anos. 3 anos? Eu abri a porta, na janela eu abri a porta para a rua e... A janela virou porta? Divulguei, coloquei a logomarca, enfim. E foi desenvolvendo aos poucos, fui crescendo devagarinho. Depois, quando eu comecei, um ano depois, eu comecei a rebobinar induzido de ferramenta elétrica, que até hoje eu sou pioneiro na Bahia nesse ramo. Já não é mais hoje num ramo assim que está sendo muito bem viável por conta dos... Existe hoje muitos fabricantes de induzidos paralelos, né? Uhum. Existe muitos. Então... Importados. E isso ficou um pouco inviável, mas a gente ainda rebobina induzido de ferramentas elétricas até o dia de hoje. É uma questão que eu vi nessa questão, que às vezes a pessoa quer um importado, mas ele não é compatível com a máquina, que é um induzido especial, que às vezes ele não encontra, e aí ele leva para você a carcaça e você consegue restaurar esse. Não, a gente faz o original dele porque ele não encontra mais esse. É os que estão fora de linha, né? São os induzidos que saem de linha. As máquinas que saem de linha não fabrica mais. Não fabrica mais. Aí leva lá para você, você faz ficar novo de novo. Verdade. Vamos voltando no assunto dos motores. Então aí você começou a se especializar em motor elétrico. Isso. Quando que você contratou seu primeiro funcionário? Depois de quantos anos? Não me lembro exatamente, mas acho que um ano que eu comecei, eu já coloquei o meu primeiro funcionário. Já. Entendi. E você foi se especializando em motor? Fui me especializando em motores e ferramentas elétricas. Foram os dois que eu me especializei. Os dois segmentos. Dois segmentos. Me fala um pouco sobre esses motores, porque eu sou leigo, não entendo nada. O que é um motor elétrico? Onde usa ele? Onde se aplica? E quais os tamanhos? Quais as capacidades? Quais as marcas principais hoje no Brasil? Motores elétricos existem de diversos tamanhos e potências diferenciadas, rotações diferenciadas. Mas os mais comuns e mais conhecidos são os motores de 1/8 de CV a 500 CV, né? São os motores mais comuns. Inclusive aqui na nossa região, nós trabalhamos com motores até 300 CV. Eu acredito que aqui a região nossa aqui é isso. Chega até isso? Até 300 CV. É o que eu faço, até 300 CV. Se aplica em que esses motores? São diversos segmentos, né, da indústria, né? Em cerâmicas, em pedreiras, em britadores, são vários os segmentos. Como a nossa região tem muito isso, né? Muita cerâmica, muitos britadores. Então não dá assim para eu te falar exatamente aonde que aplica, porque são diversos, né? Tá. De Caculé você começou a expandir. Isso. Como foi isso? Rapaz, eu acredito que se deu pelo fato de eu ter um trabalho diferenciado. Eu sempre procurei fazer as coisas diferente, porque eu sempre achei, e acredito até hoje nisso, que C+1 é apenas C+1. Não vai mudar nada e não vai ter nenhuma edificação. Não vai te trazer nenhum diferencial. Não vai trazer nenhum diferencial. Mas ser diferente, ter uma diferenciação
naquilo que você faz, fazer aquilo com mais carinho, com mais amor, com mais segurança, aquilo vai lhe dar um retorno bem maior e uma confiança bem maior de continuar crescendo e oferecendo o nosso serviço aos nossos clientes. E no que o cliente percebe essa diferenciação? O que enrolar o motor, consertar o motor, não é tudo a mesma coisa? Basicamente sim, né? Basicamente sim, poderia ser a mesma coisa. Mas há sim uma diferenciação muito grande. Primeiro, você fez uma pergunta, como que o cliente percebe essa diferença? Existe Primeiro ele recebe o motor lacrado. O motor vem fechado e o que está lá dentro ele não vê. Mas existe aí... Primeiro, o cliente, muitos clientes não percebem, né? Ele não sabe se você fez um trabalho de primeira qualidade ou não. Mas o motor bem feito, o motor que tem que ele em tudo, ele foi feito diferente, foi feito mais bem feito, ele vai ter maior rendimento, maior durabilidade e até mesmo dar para o cliente mais economia de energia. Porque, às vezes, quando eu falo economia de energia, eu já fui questionado por alguém, disse assim, mas não tem como, o motor tem, claro que tem. Se você tem um motor que você fez para o cliente e que você observou todos os detalhes daquele motor, fez tudo dentro das normas corretas, dentro especificadas pelo fabricante. E dentro dos parâmetros que devem ser considerados. A economia de energia vem aí sim. Por quê? Se você tem um motor, e a pessoa pega o seu motor e diminui a bitola de fio. Às vezes o fornecedor, a pessoa que faz ali, diminui um pouquinho a bitola. Aquele motor, mais barato. Para ficar mais... O serviço fica mais barato, mais lucrativo. Não, fica mais lucrativo na visão dele. Na verdade não fica. Para quem está fazendo, né? Porque ali, quando ele diminui um pouquinho a bitola do fio, o motor vai perder o torque, a potência, e vai aquecer mais e vai gastar mais energia para atender o cliente. Esse é um ponto. Mas também existem outros pontos. Os rolamentos. Às vezes os rolamentos não estão 100%, não estão bons. E ele considera aqueles rolamentos para poder te oferecer um serviço mais barato. Aqueles rolamentos vai também gerar peso para o motor trabalhar. E o motor vai consumir mais energia para poder rodar com aqueles rolamentos ruins. Mas existe como considerar o rolamento, ele está bom? Não, é porque tem pessoas... Eu trabalho assim... Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Chegou o motor para fazer, na maioria dos casos, cada caso é um caso, mas na maioria dos casos a gente troca tudo o que precisa. Inclusive os rolamentos, é a vida útil do motor, os rolamentos. Se você um rolamento ruim, ele pode... Porque rolamento tem o tempo, né, de ter as horas de trabalho, tem a vida útil dele, tem as horas de trabalho. Você chega... Eu vou dar um exemplo aqui, Everaldo. Para motores pequenos, cada caso é um caso. Um motor pequeno é melhor de identificar se o rolamento está bom, se dura um tempo bom o suficiente para você não precisar trocar. Mas para motores grandes, por exemplo, você tem um motor que ele trabalhou lá 5 anos com aquele rolamento. Aí você chega, tem fornecedores que consideram aqueles rolamentos. Eles estão macios ainda, ele olha, dá uma observada nele, vê que ele está com a pista boa. Ele considera. Só que ele só tem mais 6 meses de funcionamento. Mesmo que ele está bom naquele momento. Ele está bom ali, mas ele tem poucas horas mais para ele trabalhar bem e que ele vai começar a abrir o bico, ele vai começar a ficar ruim. E você não troca e vai comprometer o seu serviço, o trabalho que você fez em pouco tempo. Então tudo isso é cotado. Então nós trabalhamos, eu sou assistente autorizado, se não me engano, de 14 marcas, né? Nós trabalhamos com várias assistências. Entre essas que são autorizadas, as maiores, por exemplo, Bosch. Rapaz, eu sou da Makita, né? Ferramenta elétrica, ferramentas, Makita, DWT, você me pegou agora que eu não... Vonde, eu não consigo lembrar todas. De motores, da Nova Motores, eu sou assistente autorizado, da FAMAC, Bombas FAMAC, da Ebara, TEB.
Umas 14 marcas. Acho que é 14, não me lembro ao certo que todas. Mas você rebobina qualquer marca de motor ou só das autorizadas? Não, nós fazemos qualquer marca. Rebobina tanto motores, qualquer marca, quanto é induzido qualquer marca. Inclusive os importados, qualquer um, não tem isso não. E os induzidos também das que eu sou assistente, como por exemplo da Makita e outras, se a gente não tiver e o cliente quiser, a gente não tiver a peça no momento, o cliente não quer que espere, a gente rebobina também para poder colocar. Didi, quem está nos assistindo agora conhece pouco do que é um bom rebobinamento de um motor. Muito por exemplo, bem. um empresário que está lá agora, ele tem uma cerâmica, sempre fica com a purguinha atrás da orelha quando ele manda o motor lá e recebe lá. Será que esse trem vai durar? Será como é que isso foi feito? Detalha para mim o que é. Me explica eu agora, como seu cliente, o que é um bom rebobinamento e o que é um bom serviço de Didi. Eu vou tentar transmitir aqui, né? Para ver se os telespectadores, as pessoas que vão nos assistir, se eles possam entender isso claramente. Eu acho que um bom rebobinamento, um serviço bem feito, ele começa desde quando começamos a abrir o motor. Porque ali nós vamos utilizar as ferramentas próprias para abrir, nada de ficar dando pancada em lugares indevidos, abrir com muito cuidado, com muito zelo, analisar todo aquele motor com detalhes, né? Desde os rolamentos, as peças que estão nele, que vão ser colocadas. Fazer uma análise bem criteriosa para quando a gente iniciar o serviço, a gente saber exatamente o que estamos fazendo e o que precisa ser feito para ficar bom. Nós, primeiro, vamos detectar se o motor está queimado. O motor está queimado? Sim, pronto, queimado. Então a gente vai pegar aquele motor queimado, vai desmanchar ele. E para desmanchar o bobinamento do motor queimado, existem técnicas que você consegue desmanchar sem danificar a carcaça. E às vezes existe profissional que ele danifica muito a carcaça. Nós estamos lá já há 25 anos, né, mexendo com isso, e nós recebemos motores que vêm de outros lugares com a carcaça totalmente sucateada. Por que danifica? Eu acho o que acontece? O que danifica, eu acho que é a falta de cuidado, a falta de zelo, de profissionalismo, né? São essas coisas. Na hora de limpar o motor. Na hora de limpar, na hora de lidar com aquele serviço, de forma geral. Na hora de lidar com o serviço de forma geral. Então, a gente costuma trabalhar com carinho, com amor, com aquilo que a gente faz. E eu não faço o motor para ele queimar. Eu não quero que o motor queime. Eu quero que eu faça o motor e que ele dê um bom rendimento para o cliente e que ele tenha uma vida útil bem longa e que o cliente fique bastante satisfeito e que até me indique para outro. Fala, eu fiz um motor com você já tem tantos anos e eu indiquei você para outra pessoa. Esse que é o meu desejo. Os motores queimam, não pelo nosso trabalho. Os motores que a gente faz costumam queimar, às vezes, quando acontece, por algum motivo que não está relacionado ao nosso trabalho. E isso nos deixa bastante contente. Eu poderia dar continuidade para você, te explicando aí de um bom rebobinamento, colocando alguns pontos mais. Aí, quando a gente termina a limpeza, isso varia muito de motores. Os motores pequenos têm uma forma de trato, o motor maior tem outra forma, e assim vai, né? A gente tem equipamentos para trabalhar, máquinas que nós criamos para trabalhar com motores grandes, vários tipos de máquinas e ferramentas que nós elaboramos para aquele fim, que nos dá uma melhor qualidade no serviço e nos ajuda bastante a desenvolver o serviço. E aí a gente faz aquela limpeza bem feita, artesanal mesmo, nada de botar fogo, de dar pancada, bem artesanal. Às vezes até demora. Bota fogo? Tem pessoas que colocam, né? Bota fogo na carcaça. Para queimar a fiação, para queimar a resina, para o motor soltar melhor. Solta mais fácil? Há várias formas. E tem problema com isso? Tem sim. Se o motor tem um produto... Na verdade, assim, pelo pouco que eu conheço, a maioria das empresas, dos enroladores,
eu já vi, inclusive, no YouTube, o pessoal ensinando. Se aqui para limpar, você bota fogo e tal, vai queimar esse papel, não sei o que, essa resina, alguma coisa assim, e vai soltar mais fácil o fio. Claro. Então eles ensinando aquilo ali como uma técnica de limpeza. Certo. E aí? Acontece o seguinte, o induzido de ferramenta, muitos vendem até o queimador na internet para queimar. Vamos falar aqui do induzido, depois eu falo do motor. Para queimar o induzido. Porém, quando ele queima o induzido, solta a fiação facinho. A gente usa uma outra técnica. Mas que tipo de dano pode causar essa queima? É porque o fogo vai destemperar o aço dali dos eixos, dos induzidos, estraga tudo, vai danificar tudo. O induzido, depois de pronto, foi queimado. Tem um produto na carcaça chamado Glaus, que esse produto está digamos que é mais por causa dos motores, da ferragem dos motores, mas tem também no induzido. Então tudo isso danifica, tudo isso fica ruim. E tem a questão dos pinhão, dos induzidos, os eixos, as partes de eixo, que o ferro fica, depois de queimado, o ferro perde o aço, né? Perde a qualidade e vai ter menos durabilidade. Enfim, mas vamos para o motor aqui. Às vezes, para fazer a limpeza do motor, o envernizamento do motor, a resina do motor, está muito difícil para sair o fio dali de dentro. Hoje existem produtos, né, removentes para você utilizar, que também é muito caro, difícil de lidar. E muitos não querem fazer isso. Aí utiliza ferramentas que vai estragar a canaleta para tirar o fio de dentro. Outros bota fogo mesmo, que o queimando vai amolecer e vai soltar com facilidade. Só que o fogo vai danificar a carcaça, a ferragem do motor e vai perder a qualidade de rendimento do motor e também gerar pontos quentes no motor, coisas que não é viável. São coisas técnicas que não vamos nem entrar muito aqui, aprofundar muito. Eu gosto de saber, né? A gente está falando aqui para o seu cliente. Vamos dizer, o nosso telespectador do seu podcast é alguém que parou aqui porque se interessa nesse tipo de assunto, tem alguma máquina, tem algum motor, e são alguns esclarecimentos que na normalidade ele não teria. Se ele chegar na sua oficina lá, você não vai ter tempo de explicar tudo isso para ele. Verdade. Né? E a maioria dos profissionais explica. Então essa é uma oportunidade de você explicar. Tá, então você não faz a queima. De que maneira você faz, então? Não, eu preferia dizer a forma que eu faço, que é bem viável, que tem uma grande durabilidade, tem sido, até o dia de hoje, muito proveitoso. Os nossos clientes gostam do nosso trabalho, tem tido grande retorno, do que dizer o que não deve ser feito. Muito bem. É bem melhor assim. Perfeito. Né? Então a gente isola utilizando papéis isolantes de primeira linha, de alta temperatura, os melhores que está no mercado. A gente utiliza fios, a maioria da região utiliza os mesmos fios que a gente usa, o mesmo material, mas a gente prima pela qualidade em tudo, desde a limpeza até o acabamento final. E no final a gente sempre utiliza também o verniz secagem à estufa, que isso dá uma qualidade impecável no motor e uma segurança muito grande. Então, falar talvez fica assim meio que vazio. Bom era se pudesse mostrar as imagens dos motores, né? Como que fica o acabamento. Mas isso também não vai ser nem tanto necessário, porque os nossos clientes estão falando. Os motores da Dimotores são ótimos, dura bastante. Nós temos empresas que hoje já trabalham com nós na região, aí a cerca de 250 quilômetros da cidade de Caculé. Nós temos alguns clientes que já dão prioridade ao nosso serviço e, inclusive, algumas empresas que no passado trabalhavam com outros fornecedores e começou a fazer com a gente, começou a elogiar o rendimento e dizer para nós que estava tendo uma grande economia fazendo serviço com a gente. E tá aí os nossos clientes que vai poder estar falando, né? E os que ainda não nos conhecem, passaram a nos conhecer agora também, vai ver que nós só estamos falando aqui a verdade e é o que nós estamos fazendo lá, procurando fazer o de melhor, para que o nosso cliente fique cada dia mais satisfeito
E o nosso produto, cada dia... Tem gente que às vezes vai trabalhando e vai ficando velho, né? Cada dia que vai passando, vai deixando um pouquinho o zelo. Nós lá trabalhamos diferente. Cada dia que passa, nós procuramos melhorar mais a nossa forma de trabalhar, o material utilizado, enfim, criar novas ferramentas para facilitar o trabalho. Então nós estamos sempre procurando melhorar a cada dia para atender melhor o cliente. Recentemente, inclusive, você construiu uma sede nova, né? Sim, construímos um prédio novo que está nos dando uma sustentação bem maior. São 250 metros quadrados, né, o espaço, e está nos ajudando bastante. Na verdade, você projetou tudo lá para facilitar. Foi para facilitar o trabalho e atender melhor o cliente, né? Perfeito. E qual é o tipo de motor? Até que tamanho você consegue? Até 300 CV. Até 300 CV. Do menorzinho até 300 CV. Um motor de 300 CV, você demora quantos dias para concluir ele? Rapaz, Apesar que 300 CV aqui na região nossa é pouco, né? Mas existe. Tem? Existe, mas lá eu ainda não rebobinei de 300, mas eu consigo fazer até 300. Eu tenho estrutura para trabalhar até 300. Que é os que tem na região também, mas até 200 CV sim, nós já trabalhamos. Você já fez lá? Já, até 200. Quanto tempo um motor de 200 CV? Olha, em torno de... Eu não gosto muito de falar do tempo, porque eu não gosto de fazer motor rápido. Eu gosto de fazer o motor tranquilo, sem pressa, porque se você fazer muito rápido, você corre o risco de tropeçar e alguma coisa não sair legal. Esqueci algum detalhe. Algum detalhe. Eu acho que para um motor ter uma boa qualidade, precisa de mais tempo. Se for para você pegar um motor aqui, a equipe pegar um motor para fazer desse nível aí, 6 dias de serviço, uma semana, é um tempo bom para se fazer. Mas eu prefiro fazer com mais tempo, porque como a gente tem outras atividades, outros motores, vários clientes, e nós dividimos o serviço de forma, tipo assim, eu coloco esse motor aqui na limpeza, o outro funcionário já está fazendo outra coisa, o outro está fazendo outra coisa, e aí sai da limpeza ali, vai para um outro setor e vai gradualmente chegando aos níveis de serviço que é feito nele, e no final vai sair bem melhor. Porque se eu pegar assim e falar, vou pegar agora, como eu já vi, existem pessoas que pegam um motor, o cliente, já teve caso de cliente me ligar querendo com pressa e falar, eu arrumei tal lugar para fazer, eles vão iniciar e só vai parar ao terminar. Então o cara vai rodar 24 horas trabalhando, para mim não dá para trabalhar assim. Chega em determinado horário, ele já não tem mais tanta atenção em determinadas situações. E a coordenação motora dele também não é a mesma. Já não é a mesma. Não é a mesma. Então ele pode cometer erros que vai comprometer o serviço mais na frente. Entendi. Como é um trabalho artesanal, né? É artesanal. Depende exato. da coordenação motora dele, depende da atenção e, obviamente, lá para madrugada já não está. É porque quando uma limpeza de um motor, hoje nós temos ferramentas que nós conseguimos tirar a fiação de dentro do motor bem rápido. Um motor, vamos dar um exemplo aqui, um motor de 100 CV, eu acho que a gente não gasta mais que 1 hora de serviço para limpar ele. Mas depois tem o acabamento final da limpeza, né, que é um processo mais demorado, que é uma limpeza com mais capricho, a limpeza ali que talvez leva até um dia de serviço para estar fazendo todas as limpezas direitinho, para deixar a carcaça, um tratamento na carcaça. A gente faz um tratamento que, se eu for te entregar um motor com poucos dias, não dá tempo de fazer tudo isso. Muito bem, dá uma pausazinha aqui com o meu querido Didi para a gente agradecer algumas empresas que estão participando junto conosco como patrocinadores. Quero agradecer ao meu querido Carlos Ramalho, do grupo Casa Ramalho. É um grupo familiar que fundou aí essa empresa magnífica, que é o grupo Casa Ramalho. São várias lojas no setor de imóveis, né, aqui na Bahia. Então quero agradecer ao Carlos Ramalho pelo grande apoio. Inclusive, o Carlos Ramalho tem um programa chamado CR+, que é um programa de desenvolvimento humano, onde ele desenvolve todas as áreas empresariais do ser humano para uma prosperidade, mas não apenas uma prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas da vida, inclusive uma prosperidade espiritual.
esse é um programa que o Ramalho iniciou dentro da própria família dele, e por esse programa que ele iniciou dentro da própria família, vários irmãos, sobrinhos, primos foram se tornando empresários desse ramo de imóveis e hoje montou essa rede magnífica chamada Casa Ramalho. Então, o programa CR+, é um programa muito interessante para você conhecer. Também tem a Windy Uniformes, é uma empresa aqui de Caetité, onde ela fabrica uniformes de altíssima qualidade para empresas de todo o Brasil. Então, se você tem empresa aí acima de 20 funcionários, pode entrar em contato com a Windy Uniformes, que ela vai criar um uniforme para você, se você não tem um modelo, nas suas cores, sua logomarca, e vai enviar para você um plano piloto para você aprovar e você receber todo esse material de altíssima qualidade. E sempre nos acompanhou, inclusive vai participar dos podcasts seguintes, o empresário Adro Alves, que ele é o fundador dessa maravilhosa empresa que está aqui nos acompanhando, que é a Açaí Flash. É uma das principais empresas de açaí da Bahia. É ali do município de Palmas de Monte Alto, é um sucesso absoluto. A Açaí Flash hoje tem um leque gigantesco de produtos e está servindo aí toda a Bahia, Minas, vários estados do Brasil. Inclusive tem lá, o açaí zero, que é o meu caso. Eu já não estou podendo mais mexer com esse negócio de açúcar. Então, açaí zero adição de açúcar. Ele tem diversos tipos de sorvetes. Enfim, vale muito a pena você conhecer Açaí Flash, tá? Vamos lá. Vamos já aqui às considerações finais com o nosso querido Didi. Na verdade, o nome dele é Edson Marques. Né, seu Edson? Isso. Mas para os amigos, Didi, sobre o seu leque de produtos e serviços, o que a sua loja hoje é? Ela é só produto? Aliás, ela é só serviço ou ela tem produtos, máquinas, alguma coisa assim? Não, basicamente serviço. Hoje eu trabalho com peças, mas só as peças de manutenção que eu utilizo nos serviços lá da loja, né? Sim. Como capacitores platinados, tampas para motores, ventoinha, essas coisas. Então, eu não comercializo motores, máquinas, não. Já fiz isso, mas achei que não era conveniente. Hoje nós estamos priorizando só para a manutenção, serviço de manutenção. Maravilha. Didi, nessa jornada que você começou a empreender nesse setor de prestação de serviço, você foi se capacitando de diversas formas, né? De diversas maneiras você foi chegando a uma capacidade profissional de uma excelência, vamos dizer assim, porque as pessoas hoje, seus clientes, consideram o seu serviço como um serviço excelente. Se não dizer... Eu acredito que sim. Se não dizer excelentíssimo. Né? Porque você conquistou clientes, por exemplo, eu conheço alguns clientes seus aqui da região, uma indústria ali de Urandi, que é uma mega indústria, né? A Sudotex, uma indústria muito grande, e eu vi quando ele migrou, começou a usar os seus serviços lá de motor. E essas cerâmicas todas aqui da região, sempre fazendo muito serviço com você. Me fala um pouco desse seu desenvolvimento profissional. Como isso se deu? Como que você, uma pessoa que era alcoólatra lá em 1999, numa situação difícil, precária, de repente se tornou o profissional que você é? Como que você conseguiu desenvolver esse aprendizado? Você foi em alguma escola técnica? Você foi em algum curso? A que você atribui essa qualidade no seu serviço? Rapaz, eu atribuo isso somente a uma pessoa, ao nosso Criador, ao nosso Deus. Mais nada. Sim. Só atribuo a Ele. Porque se eu tinha o dom para trabalhar com isso, foi Ele que me deu. Na hora certa, Ele me tirou do álcool, dos vícios, e me trouxe, me honrou com essa profissão. Então eu só tenho que atribuir a Deus, a mais nada. Eu aprendi, o único professor que eu tive e tenho até hoje é o Senhor Jesus,
que ele todo dia ele coloca a minha mão no lugar certo, no momento certo e na hora certa, e as coisas saem bem feitas, saem certinha. E se eu sou um cara zeloso, se eu sou um cara exigente no trabalho, é porque Deus me deu esse dom de ser assim. Então, na verdade, você não é só exigente no trabalho, não. Né? Quem te conhece sabe que você é um pouquinho exigente em muita coisa. Vamos dizer assim, profissionalmente isso é bom. Eu acho isso bom. Eu mesmo admiro muito você pela exigência. Eu mesmo tenho um sonho. Sabe qual é, não? Ficar rico? Sonho de comprar um carro seu. Ah, tá. Porque na verdade é assim, eu acho que é o sonho de todo mundo que te conhece, né? Que você é muito zeloso, muito caprichoso, e esse zelo, esse capricho reflete principalmente no seu trabalho. Um cliente meu recentemente me ofereceu R$5.000 a mais do preço de tabela num carro meu, insistiu comigo, vamos transferir o dinheiro. Eu falei, não. Não, moço, eu não tenho interesse em vender, esse carro é muito bom, ele tá novo, é por isso mesmo que eu estou lhe dando R$5.000 a mais. Ele nem entrou no carro para olhar. Só porque era meu carro. Na verdade, eu tenho um sonho de comprar um carro seu, mas assim, né? Eu sei que é meio complicado, você só vai querer acima da tabela mesmo, né? Não. Você acaba gastando muito nos carros também, né, Didi? Não, eu vou... Quando eu ficar rico, eu vou dar isso para vocês que eu tenho. Pronto. Então já vamos passar a escritura já do carro, porque quando ficar rico, mas para onde? Não é isso. Falando nesse zelo na sua parte profissional, você se considera um profissional muito cri-cri, muito exigente lá no trabalho, muito perturbador, vamos dizer assim, muito perfeccionista? O Everaldo, não dá nem para falar isso, né? Eles me consideram assim, mas eu até que não considero muito não. Eu exijo muito, é porque eu penso muito no meu cliente. Eu penso muito naquilo que eu vou entregar. Se eu vou entregar aquilo de forma justa, de forma correta, que eu vou deixar o meu cliente satisfeito, vou deixar o meu cliente bem. Então, por esse motivo, às vezes eu chamo um pouquinho a atenção, eu exijo, eu falo. É um pouco cri-cri. É um pouco cri-cri por causa disso, acho que é. Será que é uma característica da profissão? Porque eu conheço outros profissionais da mesma área sua que é meio nojento. Um pouco. Mas eu não sou tanto, não. Eu estou melhorando com relação a isso, porque o perfeccionismo... Eu sou meio que perfeccionista e o perfeccionismo nos impede de prosperar, sabia? No seu caso, não impediu, não. Prosperou bem. Mas poderia ter prosperado mais, olha talvez. A sua construção. Eu vou falar a verdade para você. Eu odeio quando você vai na minha construção me visitar. Porque os defeitos tá lá. E você chega... Meu irmãozinho, esse piso seu tá fora de prumo. É como, Didi? Você nem bateu o prumo ainda, essa parede, né? Esse piso tá fora de esquadro. Como você nem botou esquadro? Então você tem um olho muito aguçado, muito afinado. Isso te ajudou? O Diaga, né? Isso te ajudou? Ajuda. Muito, eu conheço, por exemplo, o defeito de um motor no ouvido. Na hora que os meninos ligam lá, eles vão querer abrir para ver o que eu falo. Não, é tal coisa. Eu conheço de ouvido um bocado de defeito. Alguns defeitos que apresentam. Chega lá, eles ligam aqui para ver e tal. Quando eles ligam aqui, aí para funcionar o motor, certo? O motor primeiro, o cliente falou que estava queimado. Você olha ali, às vezes não está queimado, mas apresenta algum defeito. Se a gente for detalhar, fica muito longo aqui. Mas assim, e eu já sei de ouvido, por conta. É um dom que Deus me deu, né? É um dom de Deus. Bateu o ouvidão lá. Mas você também pegou porcelanato e colocou rejunte, o mais barato. Aí não precisa me entregar aqui ao vivo, né, Didi? Aí não pode. Eu não sabia que o rejunte era mais barato. Foi o cara lá que me ofereceu. Acho que ele ficou com dó de mim, viu, com essa cara de pobre. Everaldo. Aí você chega na minha casa e já condena meu rejunte. Não é só de ouvido que você é bom, não. De olho também. A gente consegue... Identificar algum erro. Uma vez um pedreiro tinha colocado uma porta para mim e quando eu cheguei eu falei, aquela porta está fora de nível. Ele falou, e ele estava na hora, estava junto. Ele já ia embora. Ele falou, não tá não. Eu falei, tá. Não tá, rapaz. Eu coloquei... Tá, sabe quanto ela está fora de nível ali? Meio centímetro, 5 milímetros. Brincar. Um lado mais baixo que o outro. E ele falou assim, não tá. Ele falou, eu vou medir agora. Ele ficou bravo. Ia embora, voltou tudo. Eu vou ver isso agora. Na verdade, minto. Não foi assim.
A porta tinha o lado de cima e o lado de baixo. Ela falei, tá fechada embaixo, 1/2 centímetro para cima. Não tá, botei o prumo, tá tudo aprumadinho, tudo certinho. Aí quando ele temou muito que não tava, eu falei, vamos conferir. Ele falou assim, vamos conferir? Eu falei, vamos, rapaz. Aí ele foi para conferir e falou assim, moço, eu não tinha uma garga que fica na porta, né? Eu não tirei isso aqui. Eu falei, colocaram errado e você não conferiu. Mas que está. A garra já aí pega a trena, ele queria botar o prumo. Eu falei, não, no prumo você não vai ver isso, não. Pega a trena, quando mediu em cima, embaixo tinha 0,5 centímetro fechado. Você viu no olho? Vi no olho. E ele, no dia cedo ele amanheceu arrancando a porta para colocar de novo. Ele nem falou. Você já foi chamado em alguma empresa para buscar um motor, alguma coisa numa situação dessa, e chega lá, você ser questionado por você falar, o defeito tá aqui. Aí ele fala, não é aí. E você fala, não, o defeito é aqui. Por exemplo, numa rede elétrica, na instalação, e não sei exatamente no motor. Já houve algum episódio desse? Vários. Vários. O que gera queima de motores, Everaldo, não é o motor. Um motor bem rebobinado, bem feito, com a manutenção bem dada, ele trabalha 50 anos. Eu presto serviço para uma empresa que essa semana mesmo eu recebi um motor dela, original dela, com 24 anos. 24 anos o motor funcionando. Tem 24 anos, trabalha outra pergunta que eu vou te trabalha fazer, 24 horas por dia, viu, o motor? Eu não vou falar o nome da empresa, que... Certo. Você até Para falou. não fazer propaganda, senão eu vou cobrar dela. Não, aí eu posso falar. Não precisa falar que é a Sudotex, não. Certo. E aí? O motor original ainda. 4 anos. Original. Beleza. Então o que faz os motores queimar? Exatamente, o que faz o motor queimar é o mau uso do motor, é o mau uso. Então o mau uso se caracteriza de várias formas. Na forma de utilizar, pode ser com peso excessivo, depende do motor e depende do que está utilizando. Peso excessivo, falta de manutenção, por exemplo, o motor está lá e trabalhando, o rolamento do motor vai ficando ruim, ele deixa daquele jeito, até que tranca o rolamento, o motor queima. Tem vários motivos, queda de tensão, instalação mal feita, instalação mal dimensionada, são diversos fatores que geram isso. Inclusive, aproveitar a oportunidade aqui, nós estamos falando disso, eu lancei um produto no mercado que hoje ele vende muito, está vendendo bastante. O meu filho Henrique aqui toca essa empresa, né? Eu passei para ele depois de um certo tempo, que é o elevador de tensão. E aqui em Caetité tem ele, o seu Pedro ali, compra de Henrique, instala por aí. Esse elevador de tensão, a ideia de criar ele foi justamente por isso, para corrigir as energias ruins, energias baixas. Então, o que esse elevador faz? Ele tá 220, está chegando só 180. Isso, aí ele leva para os 220. Ele leva para os 220. Que maravilha. É aquele produto que nós lançamos na primeira vez que você foi lá em Caculé, quantos anos atrás? Tem um vídeo aí. Muitos anos. Que eu falei dele, que eu falei o que dele? Que eu acreditava que ele era um produto que ia ganhar o Brasil. Que ia atingir o Brasil. E hoje vende no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. De uma ponta na outra. De ponta a ponta. Ponta a ponta. E vende muito, né? Muito. Por quê? É muito problema na energia brasileira? Muito. A energia brasileira, toda ela é problemática. Tem queda de tensão de todos os lados do país. É toda a energia. Nas residências só ocorre? Eu não quero falar muito disso, porque de repente vai chegar um ponto que eu não... Você não gosta de falar mal de ninguém, né? Não é isso. Eu estava mandando você falar errado o serviço errado, nem para falar o nome de ninguém, você já me cortou. É porque você que é o motivo que as energias são ruins. Fala mal, não vamos você falar mal não, vamos falar um fato. A energia é ruim ou é boa? É ruim. Pronto, então fala. E agora está tendo mais um problema. Sim. A energia solar, com o fluxo muito alto da energia solar, durante o dia, ela suspende toda a rede elétrica. Por exemplo. Aumenta a tensão? Aumenta. Muito aumenta. Tem hora que eu estou lá na Trifásica com 450 na loja. Eu tenho um medidorzinho, fica sempre ligado lá, né, digital. Tem hora que chega a 450. Os a Trifásica tem que ser quanto? 380. 380. E aí, quando chega às 5 horas da tarde, ela cai para 340.
Porque as energias solar Porque a solar não funciona mais. Elas não são injetadas na rede, aí cai. E o que está havendo nisso aí? Aí a Coelba, que é a nossa concessionária, né, da região Bahia, nossa, né? Bahia, falando da Bahia. O que ela tem que fazer aí? Aí eu não posso falar muito porque não é a minha área, eu não sou engenheiro, né? Quando cair, comprar seu elevador de tensão. Não, os clientes que compram o nosso elevador de tensão é para solucionar esses casos, né? Que tem queda de tensão, eles vão utilizar. E se tiver alta? Por exemplo, ele colocou lá, estava baixa. E quando sobe, o que acontece com o elevador? Olha, eu vou deixar isso para você entrevistar Henrique, que ele que é o gerente técnico da empresa. Eu criei o elevador para elevar a tensão. Aí os problemas, aí ele tem solução para tudo isso. Henrique é outro perfeccionistazinho também, né? Cria sua. A questão do elevador de tensão, você perguntou isso, eu vou falar rapidamente, assim sem muito detalhe. Hoje o elevador já tem uma função para ficar direto na rede. Ele já criou essa função. A rede, chegou o período que a tensão vai cair, que ela tá baixa, que ela vai subir, ele joga para a rede. Quando ela vai cair, ele joga para o elevador. Ele já tem essa função. Automático. Ele está fazendo automático. Eu não sei se já está automático, Entendi. Mas ele contratou um engenheiro elétrico para fazer o projeto e acho que esse projeto já está, não sei se já está. Antes de nós encerrar, eu quero perguntar outra coisa. O motor rebobinado. Compensa mesmo rebobinar o motor? Ou compensa comprar um motor novo? Claro que compensa. Por exemplo, um motor grande. Vamos dar um exemplo aqui de um motor de cerâmica aí de 125 CV, 6 polos. Eu acredito, não vou falar valores, mas eu acredito que o cliente vai gastar em torno de 10 a 15% do valor para rebobinar o motor. Aí você ia me perguntar e eu já digo logo, e esse motor tem a mesma qualidade do novo? Aguenta. Tem a mesma qualidade? Aí vai a resposta, vai depender de quem rebobinou. Se for feito na de motores, com certeza ele vai ter a mesma qualidade do novo. Eu te digo com certeza. É verdade, Didi? Verdade. Porque o novo, ele tem... ele é bem isolado, com materiais de primeira linha. Nós utilizamos também materiais de primeira linha. Ele é envernizado com verniz secagem à estufa. Nós utilizamos também o verniz secagem à estufa. E nós primamos pela qualidade, isso sem dúvida nenhuma. Podem rebobinar o motor na de motores e fiquem certos de que estão fazendo um grande negócio. Maravilha. Tanta segurança assim. Eu assino embaixo que eu te conheço já há muito tempo. É verdade, isso aí é verdade. Didi, quero agradecer muito. Estou muito contente de você ter confiado mais uma vez no nosso trabalho. Está aqui junto conosco. Quero te agradecer bastante por esta vinda aqui, por esse esclarecimento nesse segmento. É bom que os nossos telespectadores vão perceber diversos temas aqui dentro, mas sempre voltado para empreendedorismo, para o crescimento de empresas, e você é o empresário que cresceu muito. Talvez você não cresceu na sua cabeça satisfatoriamente o que você gostaria, como você já me queixou algumas vezes, mas nós que estamos de fora, que te acompanhamos desde o começo, percebemos o quanto realmente a sua empresa cresceu, em credibilidade principalmente, né? Inclusive chegou alguns momentos que eu fiz algumas viagens contigo para atender alguns clientes. Você lembra lá no passado, já fui contigo em Conquista, Itabuna, chegamos aí junto, não sei se Minas Gerais, eu te acompanhei nessa viagem, e eu via sempre o seu zelo, o seu trato na atenção com aquele cliente. Então, se você quiser deixar uma mensagem dedicatória a todo esse povo aí que confia no seu trabalho de lá até agora, e algum convite para os novos também, suas considerações finais, fique à vontade. Primeiro, agradecer pela oportunidade, né, que você me convidou para estar aqui. Eu acredito que é uma oportunidade que nós não podemos perder, porque ela com certeza vai ser válido, né? Essa entrevista aqui vai ter uma grande valia. E a mensagem que eu deixo aqui é que, primeiramente, agradecer a todos que até agora me trouxeram até aqui profissionalmente, né? Agradecer a minha família que esteve sempre do meu lado, a minha esposa,
e dizer para os meus clientes: continue com essa parceria que nós estamos até agora, que ela está dando certo, não mude não, que se mudar pode dar errado. E aos novos que ainda não vieram, venham conhecer o nosso trabalho e venham fazer essa mesma parceria conosco, com certeza bom retorno eles terão. Maravilha, muito obrigado, Edi. Gente, finalizando aqui essa edição, já segue aí, já manda um aviãozinho, já compartilha, já deixa seu comentário e a gente volta muito em breve com mais uma edição do nosso podcast Marcas do Brasil. Muito obrigado a todos e um forte abraço.